Quero pedir para que abram em Mateus 28, do 18 ao 20, fazendo favor. Mateus 28, 18 ao 20. Você pode ler, Jean? Fazendo favor. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Normalmente a gente usa esse versículo para falar de evangelismo, para falar, o Senhor disse ide, então nós precisamos ir, a gente normalmente usa para evangelismo. A gente usa para o batismo, quando diz que nós precisamos batizar aqueles discípulos para que se tornem discípulos de Jesus. Mas nós esquecemos do último detalhe, quando o autor deste livro diz: e ensine-os para que me sigam. Ensinar faz parte da missão da igreja. Ter conversas que educam faz parte da missão da igreja. A educação cristã é um processo tanto de transformação como de formação de pessoas e comunidades, né, Diana? E ensinar as pessoas vai muito além de uma escola bíblica. Ensinar as pessoas, nós precisamos ensiná-las em todos os momentos. E hoje nós queremos debater um assunto muito atual da nossa realidade, que é ecologia e direitos humanos. E a escola bíblica também é uma forma de ensinar, mas o louvor também é uma forma de ensinar. A forma como a igreja trata as pessoas é uma forma de ensinar. A forma como a igreja doa aos necessitados é uma forma de educar. A forma como a igreja fala é uma forma de educar. A forma como a igreja faz tudo, em tudo ela ensina. Ela cria cultura, ela cria padrões. Então, por isso, a educação cristã precisa estar muito necessária em nossas mentes, em nossas bocas e em nossos corações. Em todos os momentos, nós como igreja estamos ensinando alguém ou alguém. Quer comentar sobre isso, Tiago? A educação cristã se desenvolve por meio de ministérios, relacionamentos mútuos entre professores, alunos, pais, filhos, mestres, discípulos, pastores, ovelhas, etc., alcançando toda a igreja. E existem dois principais tipos de educação: a educação formal e a educação informal. A educação formal da escola bíblica, espaços como esses de conversa, de debate. Mas a educação informal está presente em todos os momentos da nossa vida. E nós, como igreja, estamos presentes em todos os momentos da vida de alguém. Família pode se ir, pessoas podem ir, mas a igreja é a única instituição que, desde criança, do nascer ao sepultamento, está junto com o ser humano. Principalmente para pessoas que nasceram em um lar cristão, ela nasce e vai ao sepultamento nesse lugar chamado igreja, nessa comunidade igreja. Então a igreja ensina durante toda a vida alguém. A igreja faz parte da forma como alguém é educado, a igreja faz parte da forma como a cultura educa também. E Diana, diante da questão da educação, como nós podemos levar isso para as pessoas de uma forma mais simples, trazendo a educação para a igreja? Pode ficar naquele slide mesmo, Thiago. Quando eu pedir, você passa, por favor. A igreja é uma plataforma muito importante para a gente trazer diálogos que até então não eram para a igreja. Hoje nós costumamos dizer que o inimigo ele só ganha voz naquilo que a gente se cala. Infelizmente, o inimigo tem ganhado voz na educação porque nós não entendemos o que é a bandeira da educação. Hoje é o dia do professor e todos
educação ela está muito presente na vida de uma criança. A criança ela nasce com um HD limpo, digamos assim, novinho. E naquele HD a gente vai colocar coisas novas. Naquele HD a gente vai inserir aquilo que são os princípios de Deus. E temas tão importantes como ensinar a obedecer, como Jesus disse em Mateus, temas tão importantes como ecologia, como direitos humanos, são assuntos que Jesus se interessa, são assuntos que Jesus se importa. E são assuntos que tem pessoas se importando. Então, quando nós, como igreja, levantamos essa bandeira, nós estamos se importando com alguém. E nós estamos nos importando com a causa de Jesus. Automaticamente, nós conseguimos dialogar com outras pessoas e trazer essas pessoas para mais perto. Porque parece hoje que levantar uma bandeira dos direitos humanos, levantar a bandeira da ecologia, levantar a bandeira do cuidado próximo, parece que isso está muito longe, mas é a nossa causa. Parece que isso é a causa da esquerda ou a causa da direita, mas não, essa é a nossa causa. Então a igreja ela precisa vestir essa camisa e entender que são causas de Jesus. É o Evangelho de Jesus. E ainda que não esteja visível aos nossos olhos, ele falou. E a educação é importante como um princípio que nós devemos levar e regar assim como essa semente de girassol, porque ela vai florir. Em algum momento, essa semente vai florir. Como a Diana disse, hoje no Brasil o déficit de educação é muito grande. A grande parte dos brasileiros, eles não são analfabetos, mas analfabetos funcionais, que sabem ler e escrever, mas não conseguem entender, interpretar, indagar, perguntar. Esse é o nosso Brasil. E nós, como igreja, temos a responsabilidade também educacional. A gente olha alguns movimentos, como por exemplo, vocês devem conhecer o Dunamis. O Dunamis está querendo fazer uma faculdade. A gente olha outros lugares também que a educação cristã está presente em faculdades, a educação cristã está presente em escolas, em vários lugares. Então nós somos responsáveis também por educar. A educação é uma das formas de transformação da sociedade. Nós, com Jesus, podemos educar as pessoas para que o mundo seja diferente, um lugar melhor para viver. Nós lemos que em Lucas 2:52, Jesus crescia em sabedoria e estatura, graça diante de Deus e dos homens. O menino Jesus, na sua humanidade, passou pelos estágios do desenvolvimento humano. Jesus, assim como eu e você, teve que estudar. Jesus, assim como eu e você, teve que aprender. Ele foi humilde em ir ao templo, foi humilde em ouvir, porque ele sabia que a educação é um tema importante. Ele sendo Deus, ele precisava? Fica uma interrogação. Mas ele foi humilde em ir para deixar o exemplo para a gente. Então a educação faz parte da nossa forma de ser. A gente pensa que não, mas a educação está presente em todos os momentos do nosso cotidiano. No culto, na escola bíblica, nos encontros, nas conferências, em todos os lugares nós estamos educando. E a forma como nós lidamos com as pessoas, nós também estamos educando. Então aquele visitante, aquela pessoa que chega aqui e vê como a gente trata as pessoas, ela passará a tratar assim também. Como as pessoas enxergam que a igreja cuida dos necessitados, a igreja também passará a ser respeitada. Hoje lá no Projeto Transformar, nós estamos muito engajados com as famílias, porque as famílias enxergam o Projeto Transformar como um lugar de respeito, um lugar de confiança, onde o reino de Deus é falado e as crianças são educadas. Então nós estamos em um mútuo convívio muito bom com os pais e mães do projeto, né, E usamos a educação, a alfabetização, o reforço escolar para pregar o Evangelho. Então a educação é uma plataforma de acesso às pessoas, e não só a educação dentro da igreja, mas fora da igreja. Quando nós acolhemos alguém, desejamos ensinar essa pessoa, já parou para pensar que existem adultos que aprendem a ler apenas para ler a Bíblia? Ou que aprendem a ler lendo a Bíblia? A educação está presente e a igreja é um porta-voz. E aí, como eu disse, esses gatilhos, ecologia, direitos humanos, educação, se tornam uma porta aberta para a gente acessar o coração
porque esse assunto está no coração de Deus, também está no coração das pessoas. É verdade. Então, que nós prestemos atenção no que o versículo diz. Ide, pregai o evangelho, batizando-os, ensinando-os a ser meus discípulos. Não podemos esquecer de ensinar. A gente não pode, quem quer aceitar Jesus e do outro dia em diante não educar essa pessoa. Nós temos responsabilidade com a salvação de alguém. Nós temos responsabilidade uns com os outros. É isso que o evangelho nos ensina. Deus teve responsabilidade conosco, nos ensinar a sermos bons. E nós precisamos passar isso para as outras pessoas. Enquanto o Tiago vai colocar o vídeo 1, eu quero chamar aqui um amigo nosso, muito querido por nós. Uma curiosidade, quando eu era criança, no meu primeiro ano, eu lembro até hoje que a minha mãe me levou. Eu conheci ele no primeiro ano lá no Rio Marinho, Vila Velha, na escola. Ele sentou na minha mesa, mais com 2 amigos nossos. E é uma pessoa que eu conheço desde criancinha mesmo, desde 7 anos. Quero chamar aqui Isaac, é um cara referência para nós e para o Projeto Transformar. Receba ele de aplauso, porque é um cara muito bom. Isaac, eu quero que você conta pra gente quem é o Isaac, eles viram lá no folder, e como é que você se interessou por esse assunto de ecologia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, Maurício. Para a galera que está escutando, eu me chamo Isaac, sou um jovem branco, alto, camisa do Vasco, segunda calça preta, tênis preto. Então, eu desde moleque gostei muito dessas questões naturais, né? E aí, também com a educação, ali no ensino médio, ao fim do ensino médio ali, eu pensei em como botar isso de uma maneira mais eficaz. Então aí comecei um curso de geografia, né? Hoje eu curso licenciatura em geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. E atrelado à minha fé, eu vi ali um campo, uma seara assim, uma seara que verdeja, de tratar isso, né, em relação à nossa teologia, né? Ao alcançar a nossa espiritualidade, como é que nós possamos meditar isso olhando o amor de Deus pela criação, né? E como nós estamos inseridos integralmente nessa criação, sabe? Então, dentro da UFES mesmo, né, por incrível que pareça, eu comecei em aulas assim, os professores foram abordando alguns dos temas que me trouxe a curiosidade de meditar sobre essa espiritualidade, né, porque nós falamos de um espaço integral, o ser, e aí veio essa demanda de conciliar minha fé. Então fui pesquisando, fui vendo alguns irmãos em Cristo que também me auxiliaram, e hoje estou aqui não completo, né, totalmente desformes nesse assunto e contribuído da maneira que puder. O Isaac é muito querido por nós, como vocês viram, ele estuda geografia na UFES, ele faz parte da igreja presbiteriana de Cobilândia e ele é movimento da CRU, é assim que se fala? CRU, é um movimento. O que significa? O pessoal fala muito CRU, né? A CRU, ela começou como um movimento internacional, interdenominacional, né, numa universidade lá nos Estados Unidos, advindo de um avivamento mesmo universitário de jovens buscando a Cristo. E CRU, né, significa Cruising Camps of Christ, né? Naquela época das cruzadas, então ali nós temos Billy Graham, né, essa galera ali, né, agora o falecido Cunningham, né, que se foi, esses movimentos e tal. Só que de um tempo pra cá a gente viu que o termo cruzada ficou um pouco meio pegado, né, assim, ficou um termo muito difícil de se conciliar, ainda mais quando estamos nas universidades, né? Os próprios universitários, os cristãos viram que não era um termo legal. Então, crew acabou que ficou aquele termo em inglês de crew, né? Que é grupo. Então, quando a gente falar crew, termo em inglês, quer dizer, significa grupo, galera, mas aqui fica crew, né? Parece algo que não é assado, né? Então, acaba que só crew. Demonstrando na nossa linguagem aqui, o que seria isso? Ele é líder do movimento CRU, é uma célula que acontece na UFES. De quanto em quanto tempo essa célula acontece? Então, a CRU hoje estamos em agora 4 universidades, né? Nós estamos na UFES, nós temos ali reuniões de 11 a 5 horas, né? 5h15, então vocês podem seguir lá no Instagram. Temos a UVV, é um multifix de Goiabeiras, e agora conseguimos a galera que queria começar um movimento
espiritual lá em Platina, cara, no Ipsis, assim, foi algo que até me chocou, né? E nós estamos assim com a coligação do Espírito Santo na CRU. Então nós temos horários diversos, né? Nós temos jovens diversos em universidades diversas, justamente para proclamar, né, que esse reino também é um reino que pensa, né? É um reino que se sente, é um reino que se pensa dentro das universidades, né? Então, onde vocês terem lá, bota lá, CRU, Espírito Santo, vocês vão ver as universidades que estamos presentes e aí, quem sabe, divulgar, ver um filho, um sobrinho, né? E participar. Né? Muito bacana, sigam ele depois nas redes sociais, sigam a CRU também nas redes sociais. É um movimento muito interessante que acontece nas universidades e vai nos instigar a querer mais, a ir além do que nós já vamos. E nós vamos falar hoje de ecoteologia. Você pode botar o vídeo, Thiago, fazendo favor? O importante que o Isaac disse, que ele enxergou pastos verdejantes. E a gente consegue perceber como que isso está ligado ao avivamento. Porque é um despertar de pessoas para viverem isso que Jesus está nos chamando para viver. É verdade. Volta do início, Thiago, fazendo favor, para que eles... Nós assistimos esse vídeo com muito compaixão. Se puder aumentar um pouquinho, agradeço. Nossos sistemas precisam ser reinicializados. É o título desse vídeo. Pode voltar para o slide. Ecoteologia é uma forma de enxergar que não é muito popular no nosso meio, principalmente protestante. Mas nós queremos trazer esse tema aqui tão atual e tão importante para nós. Pode passar para o slide contradiscurso. Por que contradiscurso escatológico? Nós fomos criados, fomos evangelizados para pensarmos que o mundo vai ser destruído e aí Jesus vai voltar.
Foi assim que nós fomos catequizados. Mas eu quero trazer um discurso diferente desse aqui nessa manhã, que vocês reflitam isso nas suas casas, onde vocês estiverem. Uma justificativa amplamente utilizada por cristãos para a falta de responsabilidade ambiental é o discurso dos fins dos tempos, onde se popularizou a ideia que nada deste mundo deve ser cuidado ou é cuidado por Deus. E a gente lê em Salmos 24 que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos que nele vivem. Ou então o nosso famoso João 3,16, na primeira parte, porque Deus amou o mundo. Então Deus, na sua criação, Ele não abandonou nunca esse planeta. E esse contradiscurso que nós queremos dizer aqui é porque é o seguinte: nós somos cristãos, ou seja, seguidores de Jesus, como Jesus, iguais a Jesus, certo? Isso é o que nós pensamos. Jesus, todas as vezes que Ele curava alguém, que Ele reabilitava alguém, que Ele abraçava alguém, que Ele fazia alguma coisa, Ele diz: é chegado o reino de Deus. E aí João 4 ele diz que de fato já chegou o reino de Deus. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E para o povo do Novo Testamento, a gente lê em Atos que, lembra quando eles dizem a passagem de Joel, que nos últimos dias os jovens terão visões, é mais ou menos isso, vocês lembram? Então, para o povo do Novo Testamento, essa passagem de Joel é dos últimos dias, certo? Para o povo do Novo Testamento, nós já estamos vivendo os últimos dias. Mas como assim? Estamos vivendo o que já aconteceu, porque Jesus disse: o reino chegou, já chegou, mas ainda não chegou na sua plenitude. Jesus disse que o reino chegou, e o povo do Novo Testamento vai entender que não chegou na sua plenitude. Então nós vivemos entre o já e o ainda não. O reino de Deus chegou quando Jesus disse, mas ainda não na sua forma total, na sua plenitude. E o reino de Deus, na sua plenitude, ainda vai chegar. E nós estamos nesse meio, que é o fim dos tempos. Mas assim como Jesus, ele ia anunciando de lugares em lugares, é chegado o reino de Deus. Então nesse percurso, como o fim dos tempos está em cursor, nesse percurso, nós, igreja, somos sinalizadores que o reino de Deus chegou. E nós sinalizamos que o reino de Deus chegou, restaurando as estruturas, restaurando as pessoas, restaurando a criação, restaurando toda a estrutura humana, ambiental ou animal. Nós sinalizamos: olha, tudo bem que vocês destroem, tudo bem que a fumaça corrompe o mundo, tudo bem que os plásticos, as coisas corrompem, mas nós, igreja, sinalizamos que o reino de Deus chegou e nós somos contra isso. Isaac e Diana, o discurso escatológico que a igreja durante muito tempo pregou, desfavoreceu o meio ambiente. E como que nós podemos contrapor esse discurso, vocês acreditam? Para além do que eu disse aqui. Primeira coisa que eu pensaria há 3, 4 anos atrás, ao ver esse vídeo, Jesus está voltando e o mundo está acabando. Mas quando nós anunciamos que o reino de Deus chegou, quando nós anunciamos que estamos preparando o caminho e agimos como profetas, nós pegamos esse evangelho do já e ainda não, que é uma perspectiva de esperança. Quando a gente fala de escatologia, a gente está falando de um futuro. E a Bíblia nos diz que, em Apocalipse, que o Senhor, Ele restaurará todas as coisas. E a Bíblia também nos diz que nós somos atuantes de Deus nessa terra. Como atuantes de Deus, quando nós enxergamos o Evangelho, nós começamos a enxergar as verdades do Evangelho, nós entendemos que o lugar onde nós moramos é a nossa casa. E nós entendemos que quando nós temos um encontro com Deus, nosso dever não é apenas pregar o Evangelho para que a vida de uma pessoa seja restaurada,
restaurada, mas que o meio onde ela vive seja restaurado. E isso tem a ver com o meio ambiente, que é o lugar onde todos nós moramos. Então, quando nós olhamos para um vídeo de destruição do mundo, nós devemos pegar o evangelho que nós carregamos e começar a cuidar do lugar onde nós vivemos. Se existia, vamos falar aqui de onde nós estamos inseridos, que são, nós estamos no centro, cercado por comunidades. Se existia um lixão no morro, nós vamos limpar esse lixão e ele vai deixar de ser um lixão para ser um lugar onde as pessoas elas vão estar envolvidas no meio ambiente. Um exemplo bem próximo da gente hoje é a Praça do Moscoso. Era um lugar abandonado, mas se tornou um lugar de convívio social e todos os dias aquela praça está lotada. Ou seja, o reino de Deus chegou através de uma proclamação, através de orações, mas com ações. Então, quando nós falamos desse futuro próximo, nós estamos restaurando algo, porque Jesus voltará e ele vai restaurar por completo. Fechar essa garrafa é restaurar uma parte, porque ela não está cheia, ela não está na sua plenitude. Mas o que nós podemos fazer agora é um pouco. Jesus ele vai voltar e ele vai restaurar o resto. E ele restaurará todas as coisas, enxugando dos nossos rostos toda a glória. Cara, vocês assistiram Deixados para Trás? Como é que isso aí mudou a teologia da igreja, né, cara? Nossa, eu lembro assim, moleque assim, vindo da galera, né, comendo e tal. É aquela quando você acorda sozinho em casa, assim, tem os pais em casa, fica, meu Deus, eu tô arrebatado. Né? Isso aconteceu ontem, né, eu fiquei assim, minha escatologia sofreu uma bala. Porque isso é muito comum, hein? A gente tem essa visão escapista, uma visão escapista da terra. Eu já escutei de um brother, um amado irmão em Cristo, piedoso, e falou assim, cara, porque, olha só isso, né? Um dia eu quase chorei. Por que a gente já não se mata tudo? Que Cristo volta mais cedo. Porque uma escatologia escapista, isso faz sentido. Para ele está certo, e para 90% da igreja isso está certo. Porque é o seguinte, se Cristo vai voltar, por que eu preciso pensar o aqui e agora? Então assim, sempre quando nós vamos ver esses cenários assim, de filme, Mad Max, né, o livro de Eli, esse cenário pós-apocalíptico, cara, parece que o cristão vê isso com uma esperança. Essa é a esperança do cristão, que tudo acaba logo, eles vão ver uma paz, uma coisa de plenitude, um reino sem mácula. E sim, nós veremos uma nova Jerusalém, nós veremos um reino redimido, né, um espaço redimido. Só que não é esse o plano de Deus para a sua criação. Nós colocamos esse plano de Deus sobre a criação, um afã de criar, né, um reino aqui, um reino egocêntrico. Nós colocamos o reino de Deus numa caixinha. Então, quando nós vamos pensar nessa escatologia, uma escatologia de fuga, é uma escatologia irresponsável, que não é uma escatologia que quer tomar responsabilidade. Porque se você fala que se Deus nos coloca como colaboradores, né, de sua criação, cooperadores de sua criação, cara, é um cargo sobre nós, né? E quem não tomar a sua cruz não poderá me seguir. É um fardo que o cristão tem que assumir. O cristão tem que se assumir como tal, como participante dessa criação, sendo ele criação também. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, mas também somos criação. Então, a partir do momento que nós degeneramos a criação, nós estamos nos degenerando. Estamos degenerando os nossos irmãos. Como é que nós falamos que amamos nossos irmãos e queremos que o mundo acabe em desgraça? Eu acho que é uma distância muito forte isso, sabe? E quando a gente olha para a história da igreja, no período apostólico, no período patrístico, no período dos pais, digamos assim, eles tinham isso muito forte se a gente começar a olhar para os livros daquele período. E isso foi se perdendo quando as pessoas estavam preocupadas em salvar o homem do pecado. E aí, essas outras coisas foram ficando para trás. Então, nos primeiros períodos do cristianismo, existia um tripé entre o homem, Deus e a criação. Então, essas coisas elas estavam completamente relacionadas. Mas aí o homem, na intenção de vamos salvar o homem do pecado, deixou essas coisas para trás. Então, quando a gente começa a trazer esses assuntos, é uma retomada ao princípio de tudo, a nossa essência. E a nossa essência é um homem e uma mulher no jardim, e Deus dizendo, cuidem, sejam bons mordomos, sejam cooperadores, como o Isaac falou. Cooperadores de tudo, mordomos de tudo.
uma das cartas de Paulo vai dizer que nós somos conciliadores. Reconciliadores, na verdade. Para reconciliar Deus e a criação. E nós fazemos parte dessa criação. E aí Romanos 8,19 vai dizer que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E ela aguarda em gemidos. A natureza aguarda a manifestação. E aí a natureza, quando a gente entende que nós estamos relacionados com Deus, com nós mesmos e com a criação, nós entendemos que a natureza é tudo, todos os aspectos da vida humana. Tudo aquilo que está ao nosso redor está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E quem carrega hoje a mensagem do Evangelho é a igreja. Quem tem essa responsabilidade hoje é a igreja. De quê? De reconciliar o mundo, como Paulo disse em Coríntios. Reconciliem, vocês são meus amigos para tornarem outros meus amigos também. Então essa é a missão da igreja hoje. Isso tem tudo a ver com o avivamento. É como se nós, repetindo a fala do Isaac, nós estamos olhando para um pasto, ele está verde e já tem coisas para serem colhidas e nós só precisamos entrar nesse lugar e começar a colher, entendendo e incorporando essa responsabilidade da igreja de, cara, a natureza criada, ela aguarda. Beleza, o que é a natureza? Tudo aquilo que nos rodeia. São as pessoas ao nosso redor, é nosso relacionamento com Deus e é a criação, de modo geral. Porque o Gênesis diz que o Senhor ele nos deu para administrar, para cuidar e para amar. Maurício falou do já e não agora. Cara, toda vez que. Assim, é muito interessante, né? Os que são toda hora falam assim: não, agora Jesus volta. Não, agora se ele não voltar, eu tô maluco. Agora nós temos esse conflito no Oriente Médio, né? Território Palestina, né? Israel. Então fala, agora se Jesus não voltar agora. Cara, eu acho interessante que em todos os momentos a igreja passa por esse impasse. Será que Jesus volta agora? Né? A gente vê essas catástrofes aqui, né? Desgraças e queimar e afins. Então a gente pensa, cara, será que Jesus está voltando? E era esse princípio, né, que Jesus estava falando ali no Novo Testamento, Paulo, né, nas cartas de Tessalonicenses, era exatamente isso. Bicho, Jesus está voltando a partir do momento que ele se foi, cara. Jesus está voltando a partir do momento em que ele falou, eu vou voltar. Então, nós temos que aguardar com essa expectativa. Só que esse momento de aguardar com expectativa, um termo, assim, eu gosto muito disso, né? Que o termo esperar, não um termo de ficar, né? O termo de esperançar. É um termo que fala assim, cara, porque ele vai voltar, eu tenho esperança, né? Porque ele vive. Aí nós cantamos, entoamos. Então, posso crer na amanhã, mas que amanhã é esse? E ninguém espera por um ladrão. Ninguém espera por um ladrão. O ladrão vai me roubar agora. É algo que acontece, de repente. E às vezes a gente está muito preocupado com esse retorno no sentido de medo. Quantas pessoas não voltaram para Jesus por medo? E ainda não conseguiram ter esse encontro com Ele pelo amor que Ele é e tem essa relação imparcial e pessoal de não conseguir enxergar Deus nas suas relações humanas. Então, a volta de Jesus é algo que vai acontecer e é inevitável. Ele disse que Ele voltaria e que Ele foi para o Pai preparar um lugar para nós, mas que também reconstruirá a terra que nós habitamos hoje. Eu não sei de onde começaram a ler, mas em Apocalipse em nenhum momento fala que Deus vai destruir a terra. Nós percebemos em Apocalipse que Deus ele promete que os destruidores da vida e da terra serão abalados por Ele. Enquanto Deus vai vencendo os destruidores, os anjos vão cantando glórias e glórias a Deus, santo, santo. É como uma vitória para os anjos e para Deus trazer a perspectiva do céu para a terra. Na terra, Deus enxerga em Apocalipse 4 e 5, Deus enxerga que a terra está em meio à destruição. E bem parecido com o começo da terra. Se a gente parar para pensar, lá em Gênesis, a terra era vazia e sem forma. Existia o caos na terra. A terra não tinha forma, não tinha jeito, ela era deformada. O caos estava presente sobre a terra. Então Deus trouxe o cosmos. O que é cosmos? Ordem divina, reorganização de todas as coisas. É criação, o cosmos. Mas por conta do pecado,
terra começou a ser destruída novamente. As relações entre pessoas começaram a ser destruídas. Abel mata Caim. Oi? O amor se esfriou. E aí Apocalipse vai dizer que o amor se esfriou. Abel mata Caim. Filho batendo em pai, esposo batendo em esposa. São várias coisas que acontecem. É ser humano destruindo a natureza, queimando a natureza. São várias coisas que acontecem que demonstram que o pecado gerou. Mas aí Jesus, no Novo Testamento, tem um papel de trazer novamente o cosmos, a ordem divina. E a ordem divina é reorganizar todas as coisas. Nós somos reconciliadores da criação e somos também parte dela. Então, Apocalipse fala assim de novos céus e nova terra. Não fala de destruir esse planeta. Mas como nós podemos ler novos céus e nova terra? É um mundo possível aqui onde não há destruidores da terra. É um mundo possível aqui onde não há pessoas que abalam as relações humanas e as relações com a natureza. E aí vai dizer ainda que o mar já não existe mais. Vocês podem ler esse Apocalipse. Em Gênesis, finalizando esse assunto do discurso escatológico, em Gênesis e por todo o Antigo Testamento vai dizer que existem as bestas no mar. Vocês já devem ter lido isso, ou então ouvido falar, já devem ter visto vídeo falando Leviatã, várias coisas. E eles entendiam que a besta estava no mar. E se a gente lê na tradição profética, a besta está no mar. Deus prendeu ela lá. E aí no Novo Testamento, em Apocalipse, a besta sai do mar e destrói, começa a querer destruir a terra. E aí, inclusive, alguns cristãos, vai dizer em Apocalipse, que começaram a pensar como a besta. Vocês podem ler isso lá, nada disso que eu estou falando é inventado. Começaram a pensar como a besta e destruíram também a terra. Queriam destruir. Mas os filhos de Deus, em uma luta triunfal com Jesus e os anjos, começam a vencer e os anjos cantando: Santo, Santo, pois ele venceu. E aí vai dizer: aquele que vencer herderá a coroa da vida, a glória da salvação. E aí sim, novos céus e nova terra, e um mundo aqui onde não há mais destruição, onde não há mais pecado. E por isso não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dente, não vai ter mais nada, porque o pecado fez a gente destruir tudo isso. Então eu recomendo para vocês 2 livros que são muito especiais: Lendo Apocalipse com Responsabilidade, Testemunho e Adoração em Civil, Seguindo o Cordeiro rumo à Nova Criação. E esse aqui, que vai, tudo isso que a gente está dizendo aqui vai fazer vocês entender a teologia do livro de Apocalipse, do Richard Bauckham. Tem PDF na internet. É R$20 um livro desse, gente, na Amazon. Então vale muito a pena ler, vale muito a pena querer buscar conhecimento, querer buscar melhor aprofundamento no que a gente diz, no que a gente acredita. Então, diante disso, a gente percebe que a gente já disse que o reino de Deus é justiça, e a justiça é corrigir as injustiças. A gente percebe que nós somos construtores da redenção divina. Redenção tem a ver com reconciliação. Redenção tem a ver com restauração. E nós somos os organizadores disso, a partir da ordem divina de Jesus. Passa o slide, por favor. Repensar a ecologia. Tá, então nós precisamos hoje dar uma resposta cristã, uma resposta bíblica, uma resposta sensata aos acontecimentos que estão acontecendo no mundo. É muito interessante que a gente sempre fala assim, né? A gente sempre cobra. É uma coisa assim que mede o cristianismo, sempre querer estar, né, se envolvendo com as coisas do Estado, em certa medida cobrando, né, e tal. Só que quando o Estado está falando, né, nós temos uma comunidade científica, quando nós temos uma comunidade falando que o mundo está sofrendo, a igreja parece se cala, né? E nós como igrejas, né, nós precisamos ser vozes proféticas desse caos. Nós precisamos nos levantar e falar assim, cara, olha o que está acontecendo. Então repensar a nossa forma de viver é falar assim, olha só, a igreja pensa isso, né? Nós temos aí a Laudato Si, o Maurício trouxe, depois ele vai
fala um pouquinho melhor, como que foi que o cristianismo em si, em suas ramificações, né, a Laudato Si foi uma encíclica papal, do Papa Francisco, e que trouxe essa maneira de, cara, precisamos pensar de uma maneira santa, bíblica, de trazer uma ordem a isso tudo, né? Nós precisamos pensar na casa comum, né? Nós somos criaturas, né? Nós somos criação de Deus e filhos de Deus, e os filhos de Deus estão em todas as partes, né, do globo, e isso envolve muito mais, muito além da nossa espiritualidade. Não precisamos afirmar que o certo, né? O ponto agora, o ponto central aqui não é o que é o certo, né? Qual é a doutrina certa, qual é a maneira mais sensata de chegar ao sagrado, mas é que, tal como nós, eles estão parecendo, né? O princípio da casa comum, o princípio da ecologia, é que nós estamos nessa casa. Tipo assim, né? Nós estamos numa república, a galera da universidade, isso é muito comum, né? A galera compartilha uma casa. Cara, se você pensa assim, eu não fico lá na república, né? Porque isso acontece muito com os universitários que estão lá, né? A gente não fica na república, eu só vou lá pra dormir e saio. Mas se você tem um moleque bagunceiro, ou uma menina bagunceira, isso impacta a vida daquela pessoa, né? Seja um caso de uma barata que aparece na cama, seja um caso de, sei lá, de um mofo que tá rato, porque você pensa, não é comigo. Se não é comigo, então tá tudo bem. Não está. Porque olha só, não sei quantos aqui moram em Vila Velha. Eu moro em Vila Velha, eu moro em Cobilândia. Então nós sentimos ali na pele, nos pés literalmente, o que é essa deformação estrutural da nossa ecologia, dos alagamentos. Nós temos aqui em Vitória muitas áreas de morro. Você, não é comigo, mas é isso, esse deslizamento de morro significa o quê, né? Várias famílias sem casas. E como é que nós pensamos, não é comigo? Como é que nós possamos pensar, não é comigo, mas é a sua casa? Principalmente lixo nas encostas. Lixo nas encostas atrai muito deslizamento. E onde nós estamos? Estamos em um centro que é cercado por morros. Em que vira e mexe durante a chuva, aparece uma casa em situação de risco e a Defesa Civil vai lá e quem mora no morro sabe muito bem disso, a Defesa Civil vai lá e fala, olha, você não pode entrar na sua casa. E aí, quem mais sofre são as pessoas que menos têm condições. Para onde essa família vai? E aí, o que vai acontecer? Se a gente for olhar hoje para Mariana e Brumadinho, são cidades que até hoje não conseguiram se reestruturar de verdade. Pescadores, pessoas humildes que não tinham outra profissão. Era aquilo, a renda deles vinha na terra. E aí é interessante que a terra é aquela que nos provê, desde quando Deus declarou isso para Gênesis. Daqui vocês vão tirar o sustento de vocês. Só que a gente permitiu que a terra se tornasse um capital, um lugar de arrancar dinheiro. E esse não é o propósito de Deus. E quando o Isaac falou sobre a gente tomar isso, é entender que o reino de Deus chegou e eu fui despertada para isso. Quando nós somos despertados para um assunto, nós estamos aqui hoje e isso foi despertado dentro de nós e nós estamos repassando isso para vocês através da educação cristã. Isso foi despertado em nós lutamos por isso, por igualdade de direitos, para que as pessoas tenham um lugar digno de se viver, para que as crianças tenham acesso à educação, para que o estatuto da criança e do adolescente seja válido, para que os direitos humanos se façam cumprir. Nós fomos despertados para isso, entendemos que isso é uma causa do reino de Deus e agora nós repassamos isso para que outras pessoas tenham acesso, para que outras pessoas tomem para si a responsabilidade que é de todos os cristãos. E aí eles citaram aqui, acredito que é o próximo slide, só tem a carta também do Papa a respeito disso. E aí as pessoas começam a pensar ou dizer que é assunto deles, é assunto do grupo tal, não, é o nosso assunto, é o assunto da igreja. A política é assunto da igreja, a educação é assunto da igreja, a ecologia é assunto da igreja, direitos humanos é assunto da igreja, e por isso que educar é tão importante. Ir para a faculdade é muito importante. Ir estudar é muito importante porque nós nos permitimos nos tornar referências naquilo. E aí, ao invés de buscar referência em outra pessoa, eles vêm buscar referência dentro da igreja porque nós estamos preparados para responder essas questões. Você quer ver uma coisa muito simples, né? Muito
Hoje meu espectro acadêmico está voltado a resíduos, né? A distribuição descarte, eficácia de resíduos. Para onde que vai esse lixo todo aqui que nós produzimos? Nós aqui no centro, né, a galera aí do Moscoso, vai botar tudo na lixeira e vai. E achou que acabou, o lixo foi embora, mas a galera em Enseada do Suá, existe o que a prefeitura chama de coleta seletiva. Né? A Praia do Canto, Jardim Camburi, que são o quê? São lixeiras específicas para uma garrafa PET, né, para papel, né, tudo mais. Aqui a gente só pega as mesmas coisas que vai jogar, isso vai ser descartado, né, e todo esse resíduo vai lá para a Cariacica, a empresa chamada Marca Ambiental, não sei se vocês conhecem. E lá tem todo o processo. Cara, eu fui lá, deu vontade de chorar, você vê o tamanho de um monte que os caras fizeram de lixo. É aterro, né, o aterro sanitário. E você pensar que aquilo vai ser eternamente. Aquilo está deformando o espaço, está deformando geologicamente, geomorfologicamente o espaço. Então, isso envolve políticas sociais. Quantas vezes a gente descartou? E eu falo isso por minha conta, né? Às vezes não é culpa nossa. Às vezes é uma pressão política, a gente fala assim, cadê a coleta seletiva? Porque a galera inicial de Suá, Praia do Canto, consegue descartar seletivamente. Consegue ter uma lixeira próxima, consegue descartar. Então, para vocês verem que isso não está longe da gente. Esse lixo aqui vai virar uma coisa só lá na marca ambiental. Mas, por vezes, outros resíduos, que é a minha área de trabalho, em comunidades, pode virar arte, pode virar vassoura, enfim. Mas o que acontece? Nós não estamos pensando, nós votamos, nós estamos elegendo prefeitos, vereadores, né, centros comunitários, mas com um viés ainda assim, a gente já fala utilitarista, como a Diana também bem falou, um viés capital, né? Num viés, obviamente não um viés econômico capitalista, mas um viés capital de eu vou monetizar isso, então eu vou votar no prefeito X porque ele vai fazer isso para mim, eu vou votar no prefeito tal, vou votar no Maurício porque ele vai fazer essa coisa para mim. E o comunitário? E o nosso sentido de uma sociedade? Então, eu falei uma coisa muito simples, lixo, uma coisa muito banal, descarte. Só que tem um estudo, né, da Elizabeth Kroebel, que é um livro chamado A Sexta Extinção. Ela fala um negócio chamado, ela traz um termo geológico chamado antropoceno. Você falou, né, da escatologia. Sabia que o nome do primeiro período geológico assim, que o traz é Adeoceno, que é o período do inferno. Adeoceno, assim, a Terra estava assim, forma e vazia mesmo, era uma grande bola de lava e fogo, né? Depois houve o esfriamento, teve um acabamento do caos, né, em cima da Terra. Os cenos são os períodos da Terra. A partir ali de 1700, 1800, da Revolução Industrial, muitos geólogos da universidade estão trabalhando o termo antropoceno, né? Ou seja, antro, o homem, né? O homem no centro das coisas. Ou seja, basicamente, tudo que nós estamos descartando moldou a geologia do planeta. Isso vai ficar eternamente. Então, se por acaso, né, daqui a 1 milhão de anos, não sabemos os planos de Deus, né, da Terra, eu creio que não, mas quem sabe, a galera for olhar um pedaço lá do testemunho da Terra, vai ver uma fina camada do nosso plástico, vai ver a fina camada de quem você é, né, seus ossos, né, seus carbonos, enfim. Então, vocês estão notando que a nossa maneira, a igreja, ela vê uma espiritualidade consumista, uma espiritualidade que só vê pelo dinheiro, né? Eu só vou para a igreja para receber uma bênção, eu só vou para a igreja para receber uma dádiva, eu só vou louvar a Deus porque eu quero testar esse baixo, testar essa guitarra para me apresentar. Isso reflete o nosso modo de olhar a criação. Nós vamos olhar para a terra de uma maneira, eu vou consumir, a gente vai falar isso depois, vou deixar para mais tarde, mas de uma maneira antropológica, no sentido, eu só vou fazer as coisas pelo meu bem e prazer. O antropoceno, o período geológico do homem, é exatamente isso. O homem é o centro da criação, mas o homem é o centro de todo caos, de todo desastre. Né? Então, repensar nossa maneira ecológica, de uma maneira macro, né? Vamos pensar na galera lá do Senegal, que está atravessando, Mediterrâneo para chegar na Europa, né? Mas vamos pensar aqui também, no centro. Vamos pensar nossos descartes, vamos pensar a galera da comunidade, que pode sofrer um deslizamento de terra. Vamos cobrar a galera que nós elegemos, e quem votou em pessoa X, você é responsável, para falar, vamos pressionar para que essas pessoas também olhem para uma área mais carente, da mesma forma como a galera lá na Enseada do Suá, Praia do Canto, está sendo contemplada uma coleta seletiva. Acredito que todos nós somos aqui
cidadãos desse planeta, do Espírito Santo. E não sei se você já está antenado às notícias, mas nunca como antes está chovendo no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Isso. Nunca aconteceu como antes está acontecendo agora. Nunca aconteceu tanta... como se chama quando a geleira descongela? Descongelamento. Nunca aconteceu isso na história. E isso é tudo causa do pecado, do egoísmo do ser humano. Então nós precisamos estar antenados o que nós estamos fazendo com a criação que Deus nos deu para administrar. Então muitas catástrofes têm acontecido e nós temos tapado os olhos, tapado os ouvidos e fechado nossas bocas como igreja. Mas Deus nos chama a reconciliar o mundo consigo mesmo, está escrito na carta de Paulo. E aí em Salmos do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Existem alguns discursos dizendo, mas o mundo jaz no maligno, mas também do Senhor é a terra. O mundo jaz, o mundo está no maligno. As pessoas praticam o mal, mas não significa que isso é a identidade deste planeta. A identidade está em Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Deus não abandonou a sua criação. E aí, pode partir para o outro slide? Eu quero falar com vocês dessa carta chamada Laudato Si. Essa carta aqui, nós protestantes, quando ouvimos qualquer coisa católica, nós já criamos um bloqueio, mas eu quero pedir para que vocês tenham o coração sensível e evitem esse bloqueio que nós tanto criamos com católicos. É uma carta escrita pelo Papa Francisco, o atual Papa, e ele começa a carta dizendo o seguinte: eu escrevo essa carta não somente para os católicos, mas para todos os cidadãos desse planeta. O Thiago pode colocar o vídeo? É um vídeo de apresentação dessa carta que tem o subtítulo sobre o cuidado da casa comum. Então, essa carta papal, ela tem valentia em todo o mundo, segundo o Papa. Ele traz uma resposta para nós realmente repensarmos como nós vivemos nesse planeta. Então vamos fugir do discurso protestante de não ouvir nada de católico, mas vamos ser sensíveis a como que o Papa trouxe essa questão. E tem inúmeros outros teólogos protestantes ou pastores protestantes que também falam desse mesmo ponto. Pode colocar o vídeo da Laudato Si. E é uma carta para o mundo todo, uma carta circular. Assim como as cartas do Novo Testamento, o Papa pediu para que essa carta circulasse entre as igrejas, circulasse entre as pessoas. Aumenta, por favor.
Laudato Si. Baixa, por favor. Laudato Si em italiano. Em português, louvado sejas. É uma proposta do Papa de nós entendermos que
todos nós, juntos, a criação, os humanos, os animais, a natureza, louvamos a Deus. A partir daquela perspectiva do salmista, todo aquele que tem vida, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, louvado sejas, é o que diz a carta. A carta ela está disponível em PDF, eu posso enviar para vocês. Ela está disponível na Amazon por R$ 8,50, muito barato, ou na editora Paulus, aqui do centro de Vitória. É uma editora conhecida mundialmente e ela também está presente aqui no centro de Vitória. Fica ali atrás da Casas Bahia, aqui do centro. Editora Paulus, R$ 12 na editora Paulus. Então vocês podem ler em PDF, vocês podem comprar na Amazon, que é muito barato. Pode comprar ali na Paulus por R$ 12. Você deixa de comer um refrigerante hoje em dia, você deixa de beber e você consegue comprar um documento tão importante assim. Então, louvado sejas é o que essa carta vai dizer, que nós precisamos louvar ao Senhor em conjunto à criação. Vale ressaltar que, infelizmente, nós, evangélicos, protestantes, parece que existe um abismo tão grande entre nós e os católicos, mas eles são nossos irmãos. Já pararam para pensar sobre isso? E o Papa é uma figura de liderança mundial e ele é cristão. E o que ele está falando nessa carta tem teor cristão. O que ele está falando nessa carta tem embasamento bíblico. E a gente tem uma dificuldade muito grande de descartar tudo aquilo que é contrário à nossa fé. Mas aquilo que ele está falando não é contrário à nossa fé. Está dentro de nós. Quando o vídeo diz sobre ver, julgar e agir, essa é uma teologia latino-americana, conhecida como teologia da libertação e teologia da missão integral, que está em ver o problema, julgar aquilo que é o problema e agir para que esse problema seja resolvido. Muito conhecido hoje como missão integral, que muitas vezes nós não sabemos o nome, mas agimos como. E na América Latina, a teologia que nós usamos uma das teologias que nós usamos é a teologia da missão integral. Então ali ela só deixou claro o nome da teologia, do tipo de teologia, do tipo de teoria que se prega, mas nós estamos vivendo isso. O Dunamis chama essa teologia de teologia da missão integral, de teologia do evangelho do reino, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a teologia da missão integral. Então nós temos uma mania muito grande de mudar o nome porque é diferente da nossa fé, mas nós estamos processando isso dia após dia. Então é diferenciar aquilo que pode ser diferente de nós e usar os nossos dois bolsos, que é o bolso bom e o bolso furado. Aquilo que é bom a gente retém e aquilo que não serve para nós permitimos que vá. Exatamente, então que a gente abra os nossos ouvidos e corações para os nossos irmãos católicos também. Eles não são menos ou mais de Deus, eles são nossos irmãos. Então, como a Diana disse, peguemos o que é bom, deixamos para lá o que para nós não é bom, mas é uma carta endereçada a toda a humanidade. E partindo disso, nós queremos falar 3 pontos do cuidado da nossa casa comum, que está no próximo slide. O princípio da mordomia, a visão utilitarista do meio ambiente e terceiro, santificação contemplativa. Pode passar. A gente já falou um pouco sobre mordomia. O princípio da mordomia é que o Senhor, em Gênesis 2,15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar e cultivar. E Deus nos fez no 6º dia. Isso nós lemos em Gênesis. E Ele fez primeiro toda a fauna, toda a natureza, todos os animais, e no 6º dia nos criou. Com propósitos especiais, claro. Nos criou para sermos administradores dessa terra. Mas o dono continua e sempre foi e sempre será Deus, o dono da criação. Mas ele nos deu o papel fundamental de
administrá-la. Mas por conta do pecado, o homem começou a querer ser como Deus. A gente vê isso lá na Torre de Babel. E somente dono pode... Eu sou o dono dessa garrafa, eu posso destruí-la ou eu posso deixar que ela continue dessa forma. Somente dono pode destruir, ou somente dono pode restaurar, somente dono pode fazer isso e aquilo. Mas nós nos achamos como Deus e passamos a destruir a terra, destruir a humanidade, destruir os animais, porque simplesmente acreditamos sermos como Deus. Eu falo assim, né? Eu acho, até vou ter pra você. Então, quando eu vou falar desse tema, eu colocaria assim: você emprestaria um dinheiro para uma pessoa que você sabe que está endividada, uma pessoa que está devendo, que, sei lá, né? Está assim, a vida financeira não consegue controlar a própria vida financeira? Tu contaria seus segredos mais íntimos da sua família para uma pessoa que está um caso na família? Sim, né? Por que Deus confiaria sua criação a nós? Obviamente, nós estamos falando de uma escala muito distoante, né? Mas por quais razão Deus, em sua eternidade, em sua soberania, em todos os seus princípios divinos, confiaria à humanidade, a nós hoje, a sua criação, né? Porque Ele já confiou, né? Lá no Éden. E eu acho interessante, Maurício, aí em Gênesis, quando Deus Ele permite que o homem ele faça ciência, não uma ciência como nós conhecemos hoje, esse ato de dar nome, não. O que é isso? É árvore, a humanidade, falar, esse bicho é tal. Isso é o que? É fazer a ciência. Então, o princípio de mordomia, você vê que em Gênesis, Deus ama tanto a sua criação, Ele estava em total amor com o homem, que Ele confia a sua criação para o homem cuidar, a ponto de um homem dominar o que é essa criação. Nós só concebemos o que são as coisas hoje porque a humanidade, em determinado momento da história, falou o que era. Deus poderia ter feito, afinal Ele é Deus, Ele poderia falar, isso é uma garrafa, né? Isso é azul. Pensa o homem, o que era um homem em toda a sua integralidade, da Imago Dei, falando o que é o azul, o que são as cores, o que é música, o que é arte. Então, você vê que aquele Deus, Ele ama a sua criação a ponto de dar a sua criação mais amada. E é interessante lá em Colossenses, quando nós lemos assim, lá em Colossenses 1, a partir do 14, do 13, que fala assim, que em Cristo estava residindo toda a plenitude. Ou seja, né, lá em Romanos fala, né, tal como o pecado entrou por um homem, também por um só homem o pecado vai sair, né? Então Cristo, sendo Deus, Cristo sendo perfeito, toda a plenitude residia nele. Então pensa, é incognoscível para nós, né? Pensa o que é arte para Cristo, saca? Então, o que é a criação para Cristo? O que é tudo que há no mundo, né? Quando Paulo fala aos Colossenses, nele residiu toda a plenitude, porque dele, por ele, foram criadas todas as coisas. Pensa, cara, na ciência a gente fala que todas as coisas são muitas coisas. São exatamente todas as coisas. São a infinitude do cosmos, a infinitude do universo, até o nível microscópico. Tudo residiu em Cristo. Porque tudo residia em Adão, mas Adão falhou. E Cristo não falhou em nenhum momento. Ele vem, no contrário, Ele ama tanto, Ele olha, Ele voltará para redimir essa criação junto com a gente. Isso é lindo, cara, se meditar em como que nós precisamos buscar, enfatizar, né? Nós temos a Imago Dei, mas buscar sermos tal como Cristo, ao ponto de, não de residir em nós a criação, né? Mas esse amor que Ele tem pela criação, porque nele residiu todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, né? Sim, e interessante isso que o Isaac disse, que Deus deu, mesmo sendo Deus, deu autonomia para as pessoas darem nome às coisas. Quando nós damos um nome ao nosso filho, eu não tenho filho, mas um dia eu desejo ter e um dia terei. Quando nós damos nome, nós temos uma relação sentimental, uma relação de responsabilidade, uma relação de amor, de afeto, cuidado. Então Deus, quando a gente lê que Adão e Eva deu os nomes a cada animal, cada planta, Ele queria criar uma relação entre humanidade e natureza comum, uma relação integral, uma relação que juntos louvem ao Senhor. Por isso louvado sejas. Algum comentário?
E aí então o princípio de mordomia é esse: Deus nos deu a ordem de cuidar e cultivar, mas o pecado nos fez destruir. E agora Jesus deseja e começou já a redenção de todas as coisas, a reconciliação, e nós somos responsáveis por isso. Utilitarismo e meio ambiente. Esse termo meio ambiente eu aprendi na UFS, né? Tem um autor, ele é bem complicado assim, né? Nossa, ele é tão complicado que até fugiu o nome, da microfísica do poder, meu Deus do céu. Depois você lembra, né? Depois eu lembro, né? Enfim, ele fala sobre o meio, né? Que esse termo, ele é muito complicado. O termo meio ambiente, ele é um pouco... Ele é difícil de se conceber na integridade do homem, né? Então esse professor meu, Luiz Cláudio Santelli, um dos maiores geógrafos do Brasil hoje vivos, a gente estava conversando sobre esse autor, que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Nossa, eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu não lembro sobre ele. Que o termo meio é muito difícil a gente falar, porque quando nós vamos falar meio da geografia, nós estamos falando de algo que está distante da gente. Então, eu falo assim, meio ambiente, eu estou falando, gente, como é que é esse tempo? Está tranquilo para mim falar? Meio ambiente é algo que está longe, né? Então eu estou aqui e tem o meu ambiente. Só que quando nós estamos pensando um homem sendo um na natureza, nós estamos falando que nós fazemos parte desse meio. Ou seja, a flora intestinal, por exemplo, é composta 100% de bactérias. Você quando morrer, quando eu morrer, nós seremos tomados por larvas, queira você ou não. Seja o seu caixão de ouro, seja o seu caixão jogado na maré. Você será comido por bichos. Você voltará ao pó. Você será desintegrado. Seja independente do quanto tem no seu Nubank, né? Independente disso, você é um meio vivo. De tal modo como é inserido também no meio que é vivo, né? Então, o termo meio ambiente, eu acho, a gente não usa muito assim, a gente fala espaço integral, né? Quando a gente quer falar natureza, espaço natural, espaço urbano. Mas sim, são termos. Mas é interessante a gente pensar e desmistificar algumas coisas que nós já conhecemos, porque elas fazem parte, né? O tanto que você fala, o tanto que a gente pensa, o tanto que a gente vive, começa a fazer parte de quem nós somos. Se você fala o meio ambiente, eu falo de algo que está muito longe. Mas você é o meio ambiente. Você é algo que está integrado. Então, falarmos de meio ambiente inseridos, aí eu trouxe para o Maurício esse versículo de Deuteronômio, né, que é muito interessante se vocês lerem aí. A galera vai sitiar, né, o povo vai sitiar o espaço. Eles queriam, daquela ira, eles queriam destruir até as árvores, né? E Deus fala assim, bicho, por que vocês vão destruir algo que será útil para vocês? Por que raios vocês vão matar, destruir, quebrar algo que vai gerar frutos, literalmente, para vocês? Então nós temos uma noção de destruir por destruir para o consumo. E aí detalhe, né? A gente está falando muito desse tema, não é a gente pegar uma rede escavadeira, passar por toda a Vitória, por todo o Espírito Santo e botar só árvore. Não é isso. Quando a gente está falando de ecoteologia, é integrar uma cidade a um espaço natural de maneira inteligente. O Tim Keller, o falecido Tim Keller agora, ele foi o fundador de um movimento chamado City to City, né? Eu tive a experiência, onde foi lá onde comprei esse livro, inclusive, Assim na Terra como no Céu. Eu comprei lá numa igreja presbiteriana lá no Rio, de uma igreja do City to City. É um movimento de estudar a cidade de uma maneira santa e bíblica e repensando as dores da cidade. E hoje as nossas dores é que nós não estamos integrados, nós não somos mais esse meio, né? Então, o prefeito, o líder, o vereador colocou uma árvore. Tá, isso é muito interessante. Um dos termos, deixa eu fazer um parênteses. A gente tem um termo que eu estou tentando desmistificar com a galera: plante uma árvore. Cara, isso é perigoso. Vai plantar uma árvore aqui na calçada, vai destruir tudo, vai pegar poste, né? O que é? A gente pensar em ecologia é pensar de maneira inteligente, de uma maneira cognoscível, como pensar o espaço natural integrado ao nosso espaço urbano, né? Então, assim como Deus falou com a galera, sejam inteligentes ao ponto de estar nesse espaço, usem como os frutos, mas de maneira santa. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo isso para a glória de Deus. É muito interessante que a gente pensa assim, né? Eu não sei, eu estou cansado, eu vou para a roça. Então você tem aquele momento lá de
que a gente vai falar depois, de contemplação, e volta e fala assim, a cidade não serve para nada, mas é na cidade onde você bota seus filhos para estudar, é na cidade onde você casa, é na cidade onde você vai para a sua igreja, e nós precisamos pensar essa cidade não de uma maneira longe, nós precisamos pensar a cidade aqui e agora, de um evangelho que está aqui e agora, não é um evangelho que está longe. Então, repensar a cidade de uma maneira santa, de uma maneira ecológica, não é passar reta escavadeira em tudo isso aqui e plantar árvore. É pensar como que nós podemos, de maneira inteligente, utilizar do melhor espaço urbano integrado ao espaço natural. Por exemplo, nós temos aqui o maciço central aqui, né, da Fonte Grande. Na Fonte Grande, que isso é lindo. Nós estamos integrados, nós estamos protegendo, nós estamos cuidando. Então, assim, são várias coisas que nós possamos pensar para integrar esse espaço natural com o espaço urbano e formarmos um meio. Essa igreja é o meio. Nós estamos aqui com um tipo de pessoas de doutrinas diversas, atravessadas por visões diversas, por histórias diversas. Todo mundo passou por algo, não sei do que é esse algo, mas nós formamos um, que é o corpo. O corpo é diverso. O meio também não seria diferente. O meio é diverso. Somos eu e você e o cosmos, né, como um todo. A gente faz parte disso aqui. A gente faz parte desse planeta, a gente faz parte dessa calçada, a gente faz parte de tudo isso. E vai ter alguma hora que nós vamos retornar a isso, porque a gente faz parte disso. Mas será que nós estamos maltratando a responsabilidade que Deus deu para nós? Como a Diana disse no começo, a partir de uma visão, o homem só começou a pensar no homem, o homem cristão, o humano cristão só começou a pensar nele, mas esqueceu todas as outras coisas, todos os outros mandamentos. E utilitarismo no meio ambiente, a gente já abordou um pouco, é a visão também que, olha, então beleza, nós vamos cuidar da natureza porque eu preciso dela. É a visão de consumista, eu preciso consumi-la, mas não foi isso que Deus pediu. Deus pediu para cuidar e cultivar, para que tenhamos harmonia com ela e louvar ao Senhor. Então o utilitarismo, ele é muito presente na nossa sociedade, na igreja, em todos os lugares, a visão de que, eu só falo com Isaac porque ele me serve alguma coisa. Eu só vou casar com a Diana porque ela me serve nisso. Eu torno alguém pastor porque ele me serve nisso. Numa empresa, eu promovo alguém porque alguém deixa eu roubar. Eu não sei o que, eu quero dinheiro. Então é tudo, a gente pensa de forma, eu quero utilizar o que for o melhor para mim. A gente pensa sempre assim. Mas Deus não deseja isso de nós, dos filhos de Deus. Ele deseja que nós vivemos uma relação harmônica de irmãos e irmãs, sem pensar o que o outro pode oferecer ou não. E a igreja precisa expressar isso com as pessoas, com os animais, com o ambiente em si. Será que a gente pensar, a cidade de Vitória pode nos favorecer a ter várias pessoas aqui e ter um culto voltado? É assim que a gente pensa? A cidade de Vitória é uma capital, então vai nos favorecer em conseguir recursos. É assim que a gente pensa? Eu não estou dizendo que isso acontece, porque de fato é uma capital, então na maioria das vezes fica melhor de conseguir recursos, fica melhor de se viver, mas será que Deus nos criou para utilizarmos as coisas ou para termos uma harmonia entre as pessoas e a natureza? Incentiva a galera a olhar mesmo assim. Vamos lá, bota lá no site da prefeitura, bota a transparência, o PDN da cidade. Olha como é que está o centro, né, assim, né? O centro de Vitória é um dos maiores estudos da geografia da UFS, cara. Vocês podem ter noção. O que passou assim, né? Esse monte, tá mais da igreja aqui. Estudem, né? Quais são os planos de desenvolvimento do centro? Né? Quais são os planos urbanísticos do centro? É muito importante pensar nisso. Tá sobre? Então, a gente precisa fugir dessa visão utilitarista, dessa visão consumista que nós temos. Santificação contemplativa, Salmos 156. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. É o que diz o salmista. Tudo o que tem vida, eu e você temos vida, os animais têm vida, as plantas têm vida, respiram, transpiram, tudo isso tem vida. O que não tem vida é cadeira, o que não tem vida é microfone,
O que não tem vida é palco, mas natureza, animais e pessoas têm vida. Mas a gente costumou a valorizar mais as coisas que não têm vida do que as coisas que têm vida. E Jesus traz uma contraproposta para isso. Valorizemos a vida. Valorizemos todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Quer falar? Tem uma frase de um autor chamado Rubem Alves que diz que o mundo é um jardim e nós somos os jardineiros. Tem uma mulher, ela é no período medieval chamada Hildegard. A gente estuda ela na faculdade. Essa mulher, ela teve um encontro com Deus numa montanha. Ela olhou para uma montanha e encontrou com Deus. Mas eu usei esse exemplo para mostrar o quanto que nós cristãos muitas vezes olhamos para um lugar e temos um encontro com Deus. E Deus fala conosco através de algo. Deus, ele fala através da sua criação. A Jaga, ela não está aqui, mas ela é muito contemplativa. Então, a natureza fala. A natureza esboça. E imagina se nós não tivéssemos a natureza para que Deus falasse. Deus, ele fala nos pequenos detalhes do mar. Deus, ele fala nos pequenos detalhes da montanha. Deus, ele fala através de uma pequena plantinha, porque se você vê o crescimento da planta, você consegue enxergar a vida e as formas com que a vida se manifesta. Se você conseguir parar para olhar o peixe, a vida do peixe, você consegue se comparar àquela vida, aquele processo. A gente olha para a borboleta, que de repente se transforma. O processo da borboleta se transformar em borboleta é muito bonito. Então, em todos os momentos, Deus, ele fala com a sua criação. Quantas pregações não usam o exemplo de um animal ou de uma planta? Então, Deus, ele está falando. Jesus, a todo instante, ele falava de planta, falava de semente. Figueira, de semente, de grãos. E interessante que naquela passagem da figueira, olha só, os anjos foram criados para louvar, e por isso eles louvam o tempo inteiro. Nós fomos criados para administrar, como está escrito em Gênesis. As plantas louvam ao Senhor para o que elas foram criadas, querem darem frutos, querem frutificar as plantas. Os animais louvam ao Senhor vivendo em harmonia. Mas na passagem da figueira, assim como em Apocalipse Jesus amaldiçoa as pessoas que destroem a vida humana e a natureza, na passagem da figueira, Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela não deu fruto. Ela foi criada para louvar ao Senhor dando fruto, mas ela não deu fruto. E nós fomos criados para louvar ao Senhor administrando isso que Ele nos deu, amando uns aos outros e amando Ele sobre todas as coisas. E uns aos outros é todo aquele que tem vida. Mas diante disso, será que Deus nos amaldiçoa ou nos abençoa? Nesse sentido, nós estamos amando uns aos outros, todos aqueles que têm vida? Nós estamos administrando muito bem o que Ele nos deu, como está escrito em Gênesis, cultivar e cuidar? São perguntas que no nosso consciente traz algumas respostas e que nós precisamos pensar essas respostas. Como que nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu? Então, toda a criação se mostra cativa à soberania do Senhor. O lírio é belo em seu desenvolvimento a obedecer o fato de ser lírio. As aves glorificam o Senhor no seu cantar e voar. Porém, o ser humano é o único da criação capaz de não descansar em seu Criador, capaz de não louvá-lo. É o único da criação capaz de destruir todas as coisas, porque Deus deu a ele o dom da administração da vida. Então, como que nós podemos repensar isso que nós estamos fazendo? É bom, mano, se a gente falar também, que a gente vai pensar nesses espaços naturais, a gente olha também, mas que a utilização, que a gente chama de objetos, né? Objetos são tudo aquilo que nós retiramos do espaço natural e que nós o formamos na medida da nossa utilidade, né? São o que a gente chama de objetos,
isso também pode ser dado com arte também, né? Como falar. Isso também pode ser um objeto de contemplação, em certa medida, que como que a cognição humana, esse princípio de imagem de Deus, formou as coisas do espaço natural, né? Então nós possamos louvar a Deus, sim, né, com um templo, né, com uma construção de templo, com uma luz, com uma lâmpada, nós possamos contemplar as multiformes coisas que há no nosso cotidiano. Mas quando nós estamos falando de espaço natural, da ecoteologia aqui, em si, não é... E outra coisa importante a gente falar, ecoteologia não é falar que precisamos pensar o espaço natural como centro, muito menos como o homem como centro. O centro de toda a ecologia é Cristo. Quando nós estamos falando de ecoteologia, não é a ecologia maior que o ser humano, ou o ser humano maior que a ecologia. É Cristo e nele desenvolvendo, né, nele convergindo todas as coisas. Então, quando nós estamos falando desse espaço de contemplar, é contemplar a Deus, é contemplar o Senhor e a soberania dele sobre o espaço natural. Através dele. Porque quando a gente fala assim, vou contemplar a planta por ser planta, isso é interessante, isso se chama ciência. Vou contemplar o prédio por ser prédio, estou fazendo engenharia. Mas quando eu vou contemplar o Senhor e sua graça comum no espaço, que é a primeira revelação, inclusive, né? Antes nós temos a Bíblia escrita assim, essa revelação mais particular, Cristo se mostrou, Deus se mostra através do espaço natural, da sua revelação geral. Então nós contemplamos tudo que há em Cristo. Então nós possamos contemplar arte, né? Nós podemos contemplar música através da nossa cosmovisão, através da nossa cosmopercepção em Cristo. E quando nós estamos falando de contemplação, eu acho lindo, bicho, quando Cristo fala assim, bicho, olhem para os livros do campos, olhem para as aves. E o contexto é exatamente isso, né? De que Cristo está pegando no contrapé de nosso afã, de nossa ansiedade de querer sermos cada vez mais nós mesmos. Então, faz, bicho, calma aí, olha o lírio. E esse movimento de olhar o lírio está num período assim, verbal, está falando de olhar enquanto está crescendo, né? Você não olha o lírio crescendo. Eu plantei milho esse dia, deixa eu falar um parênteses. Eu plantei milho, fazer uma experiência com um grão que a gente pegou lá numa aula de campo, aí em Minas Gerais. A gente pegou um grão. Você não olha, vocês vão plantar esse girassol aí? Eu falei que não pode plantar árvore, mas girassol você pode plantar à vontade. O milho você não vê, bicho, você chega lá, tá plantado lá, depois de uma semana que você sai, depois você volta, cresceu um pouquinho, já começou a ter flor, já começou a ter um monte de bicho lá, tem um monte de problema agora que tem muito inseto, né? Agora é outra coisa para se resolver. Mas foi uma coisa assim, que você não olha uma planta crescendo, né? Quem que tem suculenta em casa? Uma samambaia. A suculenta é mais complicada de ver crescimento, você só vê a morte, né? Samambaia assim, aí você sabe que existe quando morre lá, tá seco, tá preta lá na parede. Aí a gente lembra, né, assim, mas é um processo, né, que a gente tá vendo, que é uma evolução, e a gente não contempla parado, como eu falei, né, o esperar, não está na espera de parar, né, está na espera de esperançar. Quando a gente contempla a natureza, contempla as coisas feitas na natureza, então, isso aqui é a natureza, de uma forma objetificada pelo homem. O homem pegou madeira, né, pegou ferro, formou e, através de suas demandas, e criou um objeto. Podemos contemplar essas coisas sim, mas não de modo de espera, de ficar aqui, né, olhando. Isso se chama arquitetura, isso se chama engenharia, isso se chama design. Mas de uma maneira contemplativa, se fala assim, Deus, louvado seja, laudado se por quem você é e por me dar a capacidade de criar coisas. Deus, obrigado pela capacidade, pela minha incapacidade de deixar minha samambaia morrer, porque o Senhor foi exaltado nisso, né? Ou não, sei, depende. Então, o que nós chamamos de contemplação é um processo de esperança, de esperançar. Esperar é esperançar, é falar numa glória vindoura, que você está falando assim, cara, olha isso, baseado em pecado, banhado em coisas ruins. Olha, e você imagina, o que será no reino vindouro? Tipo assim, o que é a arte no reino vindouro? O que é essa mesa no reino vindouro? Pode ser besteira, você fala, isso aqui no reino vindouro. Porque nossa mente não consegue conceber as coisas belas, né? Quem já leu Narnia, no finalzinho de Narnia, a gente consegue entender o que é o reino vindouro. Então, contemplar é isso, é esperançar, é buscar no Senhor, né? Não buscar na natureza, não buscar no homem, mas no Senhor. A gente costuma dizer bastante, tudo que façam para dar glórias a Deus. A gente fala bastante isso, e de fato precisamos ser assim. Tudo que fazemos precisamos dar glória a Deus. Deu 11 horas,
Nós temos mais algumas coisas para falar. Nós compreendemos se alguém tiver que ir, mas acabamos perdendo 30 minutos no início por conta do computador. Quem puder ficar vai ser maravilhoso. A gente está quase finalizando, quase mesmo. Mas se você tiver que ir, nós vamos compreender também, tá bom? Então nós precisamos louvar ao Senhor juntos. A natureza, os animais e os seres humanos louvam ao Senhor. Sustentabilidade e reino de Deus. Na criação, a gente enxerga que Deus nos criou no 6º dia e no 7º descansou. Isso tem um propósito muito especial. No 7º ele descansou porque ele entendeu que as coisas também têm um limite. A todo instante a natureza estava sendo mudada, estava sendo criada, estava acontecendo isso e aquilo, mas no 7º ele descansou e a natureza descansou, a terra descansou, porque ele entendeu, ele nos fez entender que tudo tem o seu limite. Então, a partir da perspectiva do reino de Deus, compreendemos que nós temos a responsabilidade sobre a terra. Em Gênesis, Deus nos criou no 6º dia e no 7º descansou com toda a sua criação, ou seja, Ele deseja que nós tenhamos uma relação sustentável com a natureza e que respeite os seus limites. O ser humano tem seus limites e a natureza também tem os seus limites. Alguma coisa a comentar sobre essa questão? A sustentabilidade eu acho que é muito importante. A gente, assim, sempre que eu vou na igreja eu me amarro, assim, galera. Não utilize descartáveis, porque isso fere o meio ambiente, né? Economize papel. Acho isso muito bom, isso é importante. Traga seu copo, sua caneca. Estou vendo agora uma onda de igrejas, pô, isso me deixa muito alegre. Igrejas é interessante, estão vendo seus próprios copinhos, né? Tipo um copinho que você bate assim, eu não sei como é que foi, mas você bate assim, ele abre, depois ele fecha assim. Pô, isso é genial, né? Eu vejo até a galera sair, né, para ir buscar água, é muito massa. Isso é muito interessante, pensar em sustentabilidade. Só que nós precisamos pensar nisso de uma maneira da ótica cristã. Porque se a gente pensa sustentabilidade pela sustentabilidade, não vamos cair no utilitarismo, que é o que rege o mundo hoje. Vou cuidar do rio porque eu preciso beber água, vou cuidar da planta porque eu preciso de sombra. Mas vou cuidar, eu como igreja, tenho a responsabilidade com tudo isso que falamos, então vou botar um copo mais de plástico, né? aquela plaquinha de papel, enfim. É muito interessante também. E cobrar, assim, acho que o modelo de sustentabilidade mais eficaz é cobrar político. Cara, eu acho. Assim, como é que a gente pode? Cobra o político que você votou. Tipo assim, como é que eu posso ser sustentável? Cara, o Estado está aí para isso. Cobre os políticos em quem você votou. Né? Vê lá as pautas, assim. Por que esse cara fala sobre sustentabilidade? Que lá, eu não sei o contexto de Vitória, né? Mas eu falo de Vila Velha, assim. Quem são os caras que vão lá resolver mesmo o alagamento? Porque assim, alagamento já, infelizmente, em Vila Velha não tem jeito. Foi tudo aterrado em leito de rio. Né? Vai alagar, é um fato, vai alagar. Mas o que essa galera está fazendo por isso, né? Vamos ver a pauta lá do desenvolvimento social da galera de periferia. O que esse pessoal está pensando? Como é que estão as APPs, as áreas de preservações? Cobrar político, eu acho que é a maneira mais genial de nós como cidadãos, de nós como eleitores legais e exercer nossa democracia, é esse ponto. Como igreja, eu acho interessante também promover movimentos sociais e também trabalhar na questão assim, dos tempos, né, essa coisa mais estética. Como que a gente pode fazer isso de forma mais presente na nossa realidade? Então nós temos os 7 R's, que fazem parte do processo educativo, que tem como objetivo a mudança de hábitos do cotidiano dos cidadãos e garantir um futuro melhor para todos nós. A questão-chave é levar o cidadão a repensar seus valores, práticas, reduzindo o consumo exagerado e evitando o desperdício. Então, repensar, reduzir, reutilizar, reintegrar, recusar, reparar e reciclar. São esses 7 R's, são 7 princípios para nós, de formas pequenas, começarmos a mudar a nossa forma de enxergar, começarmos a mudar a forma que tratamos a criação de Deus. Alguns hábitos sustentáveis que ajudam o planeta e também economizam dinheiro são utilizar sacolas retornáveis. Teve até um tempo que teve uma lei, não sei se foi só aqui no Espírito Santo,
que não podia mais sacola. Aí todos os supermercados perderam sacola, aí a galera foi à loucura. Só que se entendesse qual era o motivo, o propósito disso, elas compreenderiam. Por isso que conversas como essa são tão importantes. Igreja normalmente não fala disso. Por isso que nós decidimos trazer isso aqui. Exemplo, sacola retornável. Isso aqui é do BH Supermercados, né? Aí tem uma etiqueta de pense verde. As bolsas reutilizáveis já estão no cotidiano de milhares de pessoas. Então é uma sacola que você pode levar e voltar no supermercado, onde você for, sem ter que jogar a sua sacola de lixo, aquela sacola de plástico, sem ter que ir para o lixo. Que aí do lixo vai para um outro lixão e que aí vira tudo uma bola de neve de novo. Eu lembro que nessa época foi. Na verdade, a galera não sabia muito gerir, né? Eles botaram assim, né? Não pode sacola de plástico, botar sacola retornável. Só que também não falaram nada da população, né? Então a galera que ia produzir sacola retornável botou o preço lá em cima, a galera que não podia comprar sacola retornável, então aí foi um caos, né? Então você vê, foi uma causa boa, mas por métodos ruins, né? Você vai parar com sacola, e aí, vou fazer o quê? Vou levar. A intenção deles era ganhar dinheiro. Vou levar sacola vou levar o arroz e a carne como? Equilibrando? Então, tipo assim, você tinha um método justo, ok, a sacola fere o meio ambiente, tá certo. Mas e a população? Então você sabe que o Estado, por vezes, não vai pensar no povo? Você vai pensar. Então assim, é um método legal, né? Utilitarismo. Vamos parar de usar sacola para reduzir, né, os impactos ambientais. Mas e aí? Você vai fazer, como é que esse pessoal vai levar? Fere o meio ambiente? Mas até agora, assim, naquele período, era o que estava dando pra galera levar comida para casa, saca? Então a galera não pensou bem. Hoje, por exemplo, eu não sei se essa lei ainda está em vigor. É do Canudo? Do Canudo, sim. E algumas empresas, lojas ainda utilizam Canudo. Mas existe uma lei, eu não sei se é só de Vitória, se é só do Espírito Santo, se é no Brasil, mas aqui no centro com certeza existe essa lei, que não pode utilizar mais canudo de plástico. Porque canudo de plástico vira um resíduo que é jogado no lixo e que por vezes é jogado no rio e que o rio desemboca no mar. E do mar vai parar na boca dos animais que acabam sendo sufocados. Existem vários vídeos de tartaruga, de golfinho, de vários animais, tubarão, vários que morrem por causa de plástico nosso, por causa de lixo nosso. Então, existem algumas leis em vigor que a gente precisa começar a falar para o povo, para as pessoas, a gente precisa fazer assim, precisa fazer assim. Separar o lixo, economizar água, aproveitar todas as partes do alimento, promover a economia local, deixar o carro na garagem. Assim, claro que é difícil por conta do nosso transporte público ser muito precário. Tem melhorado bastante com o ar-condicionado, mas ainda existe superlotação, ainda existe bastante coisa ruim, mas é um progresso. A gente luta para que ele melhore mais ainda. Mas cada carro particular gera gás carbônico. E gás carbono, sobe no slide fazendo favor. E gás carbono, ele emite e acaba com a nossa atmosfera. E a camada de ozônio vai aquecendo mais e dando mais abertura. A camada de ozônio, imagina que o planeta está aqui, a camada de ozônio é uma coisa que fica aqui em cima, aquela atmosfera que a gente vê a foto da NASA e tal. Ela vai se abrindo e aí o Sol vai entrando cada vez mais. Exemplo, Marte e alguns outros planetas são impossíveis de se viver. Marte é quase parecido com a Terra, mas outros planetas são impossíveis de se viver porque a camada de ozônio já se acabou, não tem mais camada de ozônio. Então o Sol atinge uma vez só. Cada vez mais a gente fala, nossa, está calor, em cada ano que passa a gente fala que está calor e só vai piorando, porque nós estamos poluindo a atmosfera de várias formas e criando um efeito estufa. E uma hora o mundo vai falar, basta, acabou a camada de ozônio. Pode não ser amanhã? Pode não ser. Pode não ser daqui a 100 anos? Pode não ser. Mas quem sabe o seu neto, seu tataraneto vai viver isso. Desculpa, gente, não vai ser... A gente fala assim, não é pra agora, mas cara, a galera rica tá de boa com isso aí. Tipo assim, é muito tranquilo, né? Eu gostava muito de distopias desses livros. Mas, bicho, aquele livro assim, né? Tipo... não vou lembrar o nome do filme, não tem tempo, mas aquele pessoal que sai e vai viajar lá, sai da Terra, a Terra tá complicada e vai lá pro espaço. O Wall-E também é um outro filme muito bom, né? Então vai assistir o Wall-E, né, na vida.
Cara, eu não tava pensando nesse filme, só que eu lembrei desse filme, né? Pô, aquele pessoal que tá lá no espaço, certamente não vai ser nem galera, nem ser suar, cara. Tipo assim, vai ser a galera só nata. E os seus netos, gente, desculpa, não vão sobreviver. Então assim, não preciso pensar nisso. Cara, é exatamente isso que o pessoal quer que você pense. Não pense nisso mesmo, não pense que vai ter um amanhã difícil. Tem aquele filme 2012 Nossa, que Deus do céu. pra entrar naquela barca lá, se eu não me engano, é $1 milhão, né? $1 milhão. Então só entrou granfino puríssimo. Parece que é meio sem noção. É teoria da conspiração, parece. Parece que é teoria da conspiração, mas cara, quem hoje tem condições de pagar uma passagem para ir para Noruega? Que é a que a galera tá fazendo, que é um ambiente mais limpo. Não, isso aí é só o futuro, cara. O pessoal tá indo massivamente para Noruega. Alguém aqui que tem condição de sair hoje, fala assim, não, eu quero ir pro... Não tem. Tipo assim, parece que é uma loucura, mas é um fato, né? Assim, as loucuras vêm de pequenos fatos que existem. Então, assim... E ele citou a Noruega, porque é um país muito pouco poluente. O ar é melhor de se respirar. E não sei se vocês sabem, o ar, as coisas que a gente vive, vai trazendo doenças para nós. A gente cada vez mais consome coisas de plástico. Então é lasanha, aquela lasanha pronta, é comida pronta, é tudo já rápido, fácil, bota no micro-ondas, pronto. E essas coisas, tem agrotóxico, tem várias coisas que prejudicam a nossa saúde, além da nossa respiração. Não, é boa, mas pode nos prejudicar. Por exemplo, quem mora ali perto da Vale, só respira pó. A casa está sempre suja. A minha casa, eu moro ali em frente ao porto, né? Nossa, a poeira que dá lá em casa é absurdo. É absurdo. Então quem mora lá perto da Vale, nossa, deve todo dia ter que limpar a casa umas 4 vezes. Além de só respirar pó. E já foi assunto de matéria do STV e vários outros jornais. Então a gente precisa pensar nisso. Aí, além disso, nós podemos economizar na energia elétrica. Hoje já existem alguns projetos de energia solar. É muito caro ainda, mas para o futuro pode ser que barateie. Reutilizar embalagens e evitar comprar as coisas por impulso. A gente compra várias coisas por impulso, né? Você tem que tratar a alma da galera, porque os consumistas... E aí o próximo vai falar de pequenas atitudes que a gente pode tomar agora para mudar o mundo. Não sei se vocês repararam, mas eu colei ali, nós colamos, o seguinte cartaz, tá ali e tá no banheiro. Vamos cuidar do mundo juntos? Traga a sua garrafa de água e evite copos plásticos. Aí está escrito embaixo: preservar o meio ambiente é uma forma de expressar o reino de Deus. Portanto, estamos juntos pelo cuidado da nossa casa comum. Sabe, não vai deixar de existir copo de plástico. Quem dera se um dia deixar. Mas vamos começar a trazer a nossa garrafinha para evitar ficar usando plástico. A gente bebe, joga no lixo, aí bebe de novo e lixo. Só vai fazendo aquela bola de neve, além de ter que comprar copo toda hora. Então vamos evitar, vamos trazer a nossa garrafinha, vamos trazer a nossa caneca para evitar isso. Exemplo, aquele copo ali é R$7 e ele é muito bonito. Eu acho, e vocês também acharam, R$7. É uma tentativa de evitar ficar usando copos de plástico. Sem falar que quando você tem uma garrafinha de água, toda hora você vai beber água. Então os seus rins agradecem. Exato. E o outro que está no banheiro vamos cuidar do mundo juntos? 2 folhas são suficientes para secar as mãos. Isso é um artigo científico, que 2 folhas são suficientes, a não ser que você precise de várias, você se molhou todinho. Se você lavou só a mão, você pega 2 folhas, você enxugou a sua mão. Agora se você tomou banho, aí 2 folhas não dá realmente. Então vamos utilizar com consciência. E como eu disse, além de ter que ficar comprando toda hora papel, gera um custo. Então vamos utilizar com consciência, porque tudo isso vai para o lixo, que vai para o chão, mais uma vez, aquela bola de neve. Então são atitudes pequenininhas que podem fazer a gente mudar a nossa forma de ver. E o último slide, bem-estar e bem viver. A gente botou versos que vai introduzir o tema de direitos humanos, que é semana que vem. Sim, mas bem-estar é uma fala que
que vai falar sobre um bom emprego, um bom lazer, uma boa geladeira, é muito consumista. Agora, bem viver vai falar de uma ética que eu vivo bem, eu descanso, eu tenho minhas atividades, eu cuido da natureza, eu preservo o meio ambiente, eu tenho uma boa relação com a minha família. É uma visão nada consumista, uma visão de que você vive bem, então bem viver. Através das relações novas entre as pessoas, das pessoas com a natureza, da criação e com o Criador. A cruz é a vitória, vida e salvação de Jesus. Pode passar o slide. Fica para pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, é o espaço no momento, tá? E estamos abertos. Se alguém quiser, pode levantar a mão e falar.